Uma boa tarde, meus queridos aqui do Enoque, do canal Enoque Castro, filho do Pai Eterno. Eu tenho aqui esse lugar bastante agradável aqui, bem próximo da minha casa, que eu já até gravei uns vídeos aqui nessa bonita mata aqui em meio à natureza aqui, bem próximo aqui, uns poucos metros aqui da minha casa aqui, onde eu resido aqui em Pubi, Pernambuco. E então senti um desejo aqui nesse sábado, tarde aqui, desse dia 6 de junho, senti um desejo aqui de vir aqui para gravar mais um pequeno vídeo aqui, ressaltando e relembrando o momento há quase 2 anos atrás, quando eu gravei o primeiro vídeo aqui em meio a essa mata. E senti o desejo aqui de vir aqui para mais uma vez eu passar uma palavra para vocês sobre um episódio, né, interessante que eu estava lendo na palavra do Senhor lá em Lucas 9:56, né? O Senhor Jesus disse que não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo foste salvo por ele. Essas palavras foi falada há mais de 2000 anos atrás pelo Senhor, quando o Senhor esteve aqui na terra. Mas trazendo para os nossos dias também, ainda permanece vívida essa mensagem do Senhor. Embora o Senhor Jesus disse que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho conferiu o juízo, mas sempre quando o Senhor julga, ele mistura o juízo dele com misericórdia. Aí eu estava pensando assim, mistura com misericórdia. Até mesmo essa pandemia que acometeu, né, que teve lugar na Terra, por trás de todos esses acontecimentos, irmão, nós podemos, à luz da palavra de Deus, tirarmos uma lição. Quão grande foi pelo menos para mim particularmente, foi ao Senhor permitir esse juízo com misericórdia, né? Eu senti que houve um despertamento espiritual da minha alma para uma experiência mais profunda, uma experiência mais espiritual com o meu Deus Todo-Poderoso. E eu acredito que não só em relação à minha alma, mas em relação a muitos filhos de Deus espalhados nesse vasto mundo, eu acredito que esse acontecimento ele veio trazer aí um alerta, né, irmão? Até porque em alguns momentos da vida da gente, na nossa vida espiritual, nós vamos levando, nós ficamos em uma certa situação, parecendo que Cristo não vai mais voltar, parecendo que as profecias que ainda estão para se cumprir não vão se cumprir, aquelas que hão de se repetir, que vão repetir novamente. Muitas vezes a gente fica absorto nos nossos cuidados, nas nossas atividades de trabalho, na nossa correria do dia a dia, e ficamos de certa maneira como se as profecias que ainda vão se cumprir, as contidas lá no livro do Apocalipse, principalmente a profecia, segunda parte do Apocalipse 13, né? E a última parte de Daniel capítulo 11, que são profecias que vão ter um cumprimento, né? De maneira bem forte, para as quais nós devemos se preparar. Então, às vezes, as coisas, quando vai tudo bem com a gente parece que não vai, que nós não vamos ter provações, parece que nós não vamos ter batalhas. Ficamos como os soldados que, devido ao inimigo não estar atacando, ficamos na boa, como se as coisas fossem como diz as pessoas que não vigiam, né? Que aí ao criticarem os pregadores da palavra de Jesus ao falarem que Cristo vai voltar, Pedro diz que eles usam de incredulidade, e eles dizem assim que Pedro diz que apareceriam escarnecedores, né? Vivendo segundo as suas próprias paixões e concupiscência, dizendo: aonde está a promessa da sua volta? Porque desde que os pais dormiram, desde que os
os antepassados deles dormiram, as coisas permanecem como desde o princípio. Né? E aí muitas vezes, porque as coisas não permanecem calma, aí as pessoas acham que... Aí o Senhor permite algum acontecimento que você vê como esse acontecimento, irmão, houve uma mudança aí no mundo, né? Nunca mais, é uma conversa que a gente vê muita gente dizer, que nunca mais o mundo vai ser como antes, né? Dessa pandemia aí. Aí, mas para os filhos de Deus é um alerta, né? É um alerta para que a gente mais fique ciente de que devemos, acima de tudo, nos preparar, acumular bastante azeite para as vasilhas de nossa alma, para que a lâmpada da palavra de Deus, ela realmente brilhe em toda a verdade com a qual precisamos ser consolidados, a fim de que possamos estar de pé na presença do grande Deus. Mas com relação ao versículo que a gente falou a princípio de Lucas capítulo 9, 56, que Jesus não veio, foi um episódio em que os galileus haviam sofrido, eles se revoltaram contra Pilatos, e Pilatos matou muitos galileus na hora que eles estavam oferecendo o sacrifício. E aí muitos dos judeus que tomaram conhecimento daquele acontecimento estavam se gabando, se ostentando como se eles estivessem em melhores condições espirituais do que aqueles galileus que haviam sido punidos por Pilatos, né? A gente entende, irmão, que até esses galileus, eles por estarem também influenciados pelos ensinos de Satanás naquela ocasião, ensinos estes que dizia que eles pregavam que o Messias vinha para lhes trazer glória nacional. Mas era um equívoco, era uma pregação mentirosa. Cristo, eles passaram por alto a profecia da humilhação, e então eles aplicavam para as profecias que nós estamos esperando concernente ao reino de glória do Messias para aquela ocasião. Aí eles queriam antecipar o momento de glória. Aí houve uma revolta por parte desses galileus contra Pilatos. Aí Pilatos matou eles na hora que eles estavam oferecendo sacrifício lá no templo. Aí os judeus contando essa história para Jesus, e eles estavam dentro do seu coração com um deleite satânico, porque eles se julgavam estarem salvos, estarem em privilegiosa condição espiritual, se achavam espiritualmente melhor do que aqueles que haviam sido sacrificados, que aqueles que Pilatos haviam matado, se achavam que a vida espiritual deles, eles estavam super bem, porque na época de Cristo as pessoas elas se esforçavam por ostentar um cristianismo, por apresentar um cristianismo assim, de fachada, e acharem que eles estavam aceitos por Deus, estavam bem espiritualmente, estavam firmes, fortes, dando fruto. Aí foi quando Cristo disse assim para eles. Os discípulos, ao verem que eles estavam falando desses galileus que haviam sacrificado de forma a se colocarem em situação espiritual vantajosa em relação a esses que haviam perecido, os discípulos, por sua vez, não quiseram optar de forma nenhuma sem primeiro ver a posição de Jesus. Aí foi quando Jesus disse assim para ele: vocês pensam que vocês estão em melhores condições espiritual do que aqueles que pereceram, que Pilato matou? Em verdade vos digo que se você... Aí Cristo diz: em verdade vos digo que se vocês não se arrepender, vocês vão perecer de igual forma. E Jesus ali já estava profetizando o que ia acontecer com eles, caso eles não se arrependessem, caso eles não se rendessem a Cristo, para que Cristo fizesse com que eles tivessem sucesso espiritual, em Cristo perdoasse eles, e eles reconhecessem Cristo como o Messias.
se eles não se arrependessem e rendessem a Cristo dessa maneira, com certeza eles iam perecer. Jesus já estava predizendo o que ia acontecer com eles em 70. Foi aí onde Jesus citou a parábola da figueira, né? Que um arrendador de terra arrendou a figueira, né? E aí tinha lá uma figueira que não estava dando fruto. Aí quando Jesus citou a parábola da figueira sem fruto, aí eles estavam bem familiarizados com essa parábola, porque essa parábola se referia a Israel. Porque Israel é retratada por Isaías como a vinha do Senhor. Aí o Senhor lá no profeta Isaías, aí o Senhor Deus diz, poderia eu fazer mais do que o que eu fiz pela minha vinha? Mas como é que eu, esperando que a minha vinha desse uvas boas, eles produziram uvas bravas? Aí Cristo cita nessa parábola, repreendendo aqueles homens de Israel, que caso eles não se arrependessem, eles pereceriam de igual modo. Irmão, e nós, nossos dias também não é diferente não. Jamais nós devemos retratar esses nossos irmãozinhos que morreram dessa pandemia. Jamais nós devemos ficar ressaltando a morte desses muitas pessoas que morreram em nosso país, em outros países, que morreram dessa pandemia. Jamais devemos retratar a morte dessas pessoas de maneira a nos ostentar e achar que nossa situação espiritual diante de Deus está melhor do que essas pessoas que já foram. Porque, irmão, que diferença há de nós, digamos, que nós não morremos agora de pandemia, mas nós não nos arrependermos? Que diferença há entre nós e aqueles que já morreram de pandemia? Será que nós estamos, se nós não se arrepender, estamos em alguma vantagem em relação a eles? Não, irmão. Que vantagem há para a minha vida se Deus me conceder mais, estou aqui com quase 49 anos, e Deus me conceder mais aí, digamos que mais uns 15, espero, mas claro que não, que Cristo não vai demorar, eu acredito que Cristo não vai demorar esse tanto de ano aí. Mas suponhamos que eu não morri, aí vou me engabar, porque eu não morri de pandemia, aí vou me engabar, porque se eu tiver mais alguns anos de vida, que diferença haverá, meu irmão, entre os que morreram de pandemia e eu que estou vivo? A única diferença é Cristo, irmão. A única diferença na vida da gente é a gente estar consagrado a nossa vida a Cristo. Porque, como diz um pensamento, quer morramos ou quer vivamos, a nossa única vontade, a nossa única alegria, a nossa única felicidade de nossa vida é nós estarmos crente no nosso Deus Todo-Poderoso, aceitante da justiça de Cristo em nossa vida, que Ele comunica, Ele imputa em nós, mas não só imputa, mas Ele comunica, porque aqueles que estão sendo salvos, que o Senhor está trabalhando a sua salvação, não somente o Senhor imputa, ou seja, que o Senhor faz cair a condenação de todo aquele que se arrepende sobre si. O Senhor Jesus faz cair a condenação de todos que se arrependem sobre si. Mas não é só isso que o Senhor faz, em inocentar a pessoa, em livrar a pessoa da culpa e da morte eterna, mas o Senhor Jesus comunica a Ele mesmo que Ele vem fazer morada em nosso coração. Para quê? Para que pela sua presença gloriosa nós possamos dar fruto, irmão. Não ser como Israel no passado, figueiras sem fruto. Para que nós possamos dar os frutos de temer a Deus e guardar todos os seus 10 mandamentos. Estarmos cheios de Cristo em nossa vida, cheios do azeite que é o Espírito de Cristo em nós. Para que nós possamos estar em correta comunhão com o nosso Deus. Para que nós possamos estar com uma vida corretamente espiritual pela graça do poder do Espírito de Cristo em nós. E aí, irmão, para quando vier a hora da provação, que adivinha o mundo inteiro, começar-se-á já vai começar, irmão, agora quando começarem a questão
da vacinação contra o coronavírus. Já vai começar, e aqueles que são espiritual sabem do que eu estou me referindo. Quando eu digo, estou falando aqui em forma de parábola. A questão das vacinações, que vai aparentar que é para curar o corona, mas a gente sabe, quem somos espiritual sabe do que se trata. E aí a aprovação é esta que vai cada vez mais se intensificar, e em seguida não podemos deixar de retratar a ereção da supremacia papal, né? Quando o Papa vai ser erigido novamente na sua supremacia que ele perdeu, supremacia essa que teve lugar desde o Edito Justiniano 538 até 1798, ou seja, os 1260 anos de supremacia papal, quando agora, recentemente, as nações vão devolver ao Papa novamente a supremacia papal. Então, quando isso vier, sabemos que só poderemos vencer, irmão. Sabemos que só vamos ser vitoriosos se tivermos intimamente confiante e intimamente nos relacionando com Cristo, para assim estarmos, desde já, renunciando toda dissimulação que prevalece ao nosso redor, né? Principalmente por parte das comunidades religiosas que estão inseridas no complexo babilônico, né? Por isso que o Senhor nos adverte e nos avisa em sua palavra que ele só vai selar aqueles que não tiverem se contaminando com mulher. E Isaías 9,15 fala que 7 mulheres, referente à totalidade, nenhuma religião se gabe dizendo que não está inserida, porque todas elas estão, exceto a Igreja de Cristo, aqueles que o Senhor Jesus está consolidando, tirando dos currais de domínios nicolaítas, né, dos currais de domínios balaamitas, né, irmãos? Só esses que não estão nesses currais que o Senhor Jesus está realmente firmando como sendo igreja sua, porque aqueles que são de Cristo entendem a demonstração forte do Pai, sai do meio deles, retirai-vos deles, sai do meio deles, porque se nós não sair, o Senhor não se achega até nós. Então, as 7 mulheres referente a todas as religiões, porque 7 na Bíblia quer dizer totalidade. Então, aquelas 7 mulheres de Isaías 9,15, quer dizer totalidade de todas as igrejas, tomando mão de um homem, só que é chamada pelo nome de Cristo, mas não querem, quando diz lá que ela diz assim, comeremos o nosso próprio pão e vestiremos as nossas próprias roupas, é uma referência que elas não querem as doutrinas de Cristo. Está comprovada que nenhuma religião na atualidade está querendo as doutrinas de Cristo. Mas Cristo está trabalhando individualmente em cada filho dele. E ele vai dizer, sai dela, povo meu, e na hora do decreto dominical, na hora do alto clamor do terceiro anjo, na hora em que Cristo começar de forma poderosa por meio do alto clamor do terceiro anjo, usar os 144 mil, usar os 6 filhos de forma poderosa, com certeza esses sinceros de Deus, de todas as religiões, sairão, sai dela, povo meu. Entenderão que esse dela não é dela mulher literal, é dela mulheres todas as igrejas que infelizmente ao se unirem no ecumenismo de doutrinas, de muitas doutrinas satânicas que o paganismo transferiu do paganismo para o meio do cristianismo, astuciosos supostos defensores da verdade, né? Muitos disfarçados de defensores da verdade se introduziram no meio de todas as igrejas, influenciando todas elas para a renúncia de doutrinas que são de inquestionável autoridade, porque estão sobre os pilares de inquestionável autoridade da lei do nosso Deus. Irmão, que Deus possa nos, cada dia, cada momento, nos preparar. Aqui mais um vídeo, né? Aqui nessa, matando a saudade do primeiro vídeo que eu falei aqui nessa mata, né? Então aqui mais um vídeo aqui para o canal, que nós possamos juntos, irmãos, aqui nós irmãos que estamos entendendo toda a verdade, possamos cada dia mais nos engrossarmos na nossa relação com o nosso Deus, cada dia mais nos permitir que Ele nos consolide, né? Como nós estamos no período dos anjos da preparação, o primeiro escrito fala
sobre o alto clamor, falando anjo correndo aceleradamente para a terra, preparando cada um de nós para podermos receber a chuva do Espírito Santo que cairá logo em breve. Então, mais um vídeo aqui para o canal. Que Deus abençoe, irmão.